Eles começaram assim, eles começaram de baixo, nada começa de cima, tudo começa de baixo, É o primeiro né. passo, É né? o É o primeiro primeiro dia, passo, né? O é o primeiro primeiro passo. dia. E o primeiro passo, ele é o mais difícil, mas depois que você deu o primeiro, você vai dar o segundo e assim sucessivamente. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast, Aula Vaga, que, como é sabido por vocês, de vago não tem nada. Nesse episódio, nesse podcast, nós falamos para jovens entre 15 e 17 anos que estão no ensino médio. Se você é um jovem, está no ensino médio, tem entre 15 e 17 anos, esse podcast é para você. Esse podcast é do projeto Labrando Talentos, onde nós ensinamos de forma totalmente gratuita jovens como você a se preparar para o mercado de trabalho, isto é, chegar mais preparado para o mercado de trabalho e também ter uma mentalidade empreendedora. Para quem sabe, talvez você abrir o seu negócio ou empreender dentro da empresa que possivelmente você vai trabalhar. Mas sem muitas delongas, estamos aqui depois de 2 semanas também, né? Somos filhos de Deus, né, Marília? Com certeza. Tiramos um pouquinho tiramos férias não, né? A gente acompanhou as férias aí, né, das escolas, mas as nossas férias aqui foi trabalhando, colocando a mão na massa para, né, rever o nosso planejamento para ainda este ano. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. E já, né, falando para vocês aqui, não é desconhecido de vocês, a Marília já teve aqui em episódios anteriores, né, uma pessoa do nosso time está aí à frente, né, então, Marília, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, eu tenho certeza que esse bate-papo, né, vai ser muito legal, a gente abrir os nossos bastidores, né, do que está por vir aí, para mostrar para os jovens, para os diretores, e pessoas que compõem esse projeto todo. Eu que agradeço o convite, fico mais uma vez lisonjeada de poder estar aqui. As experiências que nós tivemos agora, no finalzinho do semestre, assim, foram impactantes. Eu particularmente, fiquei mais próxima dos jovens e isso me fez muito bem. Me abriu, assim, um leque de ideias, de oportunidades, porque uma coisa é você estar na frente do computador, né, e outra completamente diferente é você ali na prática, né. Você sai do técnico e vai para o empírico. Aí você tá ali com aqueles jovens, com aquela sede de ganhar, De sede ganhar, de de mudar o de mundo, de né? mudar o mundo, porque com você com 16, 17 anos, tudo, Sim. de tudo. Então assim, ai, é Você muito falou uma coisa bom, muito bacana, é Marília, e muito a gente bom. vai fazer uma conversa muito aleatória aqui, falar sobre o Aham, nosso planejamento, obviamente, né? Mas é muito legal você realmente sair do planejamento, se aham, assim eu posso dizer, e vir para a prática, né? Ou seja, ter esse claro, contato com os jovens. E quando você teve esse contato? Quando nós fizemos a imersão aqui, né? exato, é, Com o pessoal da Escola Civil Portugal aqui da cidade de São José do Rio Pardo, com 14 sim, jovens, e assim, até inclusive fizemos, né, o último episódio aqui do podcast foi com eles, né, com as meninas, com as meninas, 4 é, meninas, né, 3 meninas na verdade, e foi incrível, né? nossa, Sim, o elas são resultado, maravilhosas. eh, a gente parece que a gente quer ser melancólico aqui, mas não é isso, mas assim, o resultado é muito forte, É né? forte, Ver esses jovens indo para a prática, né, experimentando e realmente falando: "Poxa, aqui a gente pode fazer aquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer, colocar as nossas ideias". Então assim, exatamente, a gente fica muito orgulhoso de ver isso fica. acontecendo. E ter você na ponta ali do processo, Aham. né, gastando sola de sapato, fazendo isso com a gente, eu acho que isso também te ajuda no teu planejamento, né. Com certeza, porque é o que eu falei para você, abre a mente para muitas coisas. Poxa vida, por que que eu não pensei nisso? Aí você falando com uma outra pessoa, porque ninguém faz nada sozinho, né, Ninguém, Felipe? literalmente. As pessoas elas não são uma, né. A gente fala muito da questão da equipe na área da administração, né. Sim. Então é muito importante, o time é muito importante. As As pessoas pessoas somam. você falou, Marília, eu já falei algumas vezes aqui, mas vale ressaltar, é muito importante isso. Aham. As pessoas veem o nosso projeto, né, e eu tô assim, eu tô sendo tendencioso em acreditar nisso, tá. Porque eu faço isso com algumas outras coisas que eu vejo. A gente vê, a gente não tem a ideia de como que é por trás de um projeto. Por exemplo, as pessoas às vezes me vê lá gravando vídeo, me vê palestrando, mas não sabe que tem você
né, você está aparecendo aqui agora, mas está você fazendo todo um planejamento, em Sim, que região que a gente vai atender, quantas pessoas que a gente vai atingir, como que a gente vai fazer para atingir os nossos objetivos. Aí tem o João aqui também, gravando o nosso podcast, editando todo o vídeo, subindo para o YouTube. Tem o Diogo que tá chegando no nosso time aqui agora, que faz alguns cortes rápidos, que faz o videomaker ali, né, nos bastidores. Então, assim, tem o Eliezer também, sim, que, né, grava conteúdo pra gente aqui em formato de professor mentorando. Então, assim, tem uma equipe muito grande por trás para fazer tudo isso acontecer, né? exatamente. Mas vamos falar, Marília, um pouquinho aí do que a gente planejou, do que a gente pensou para ainda este ano, né? O ano não terminou, está começando o segundo semestre agora, né? As aulas se iniciam na próxima segunda-feira, né? Nas escolas públicas. Então, o que a gente está planejando ainda para este ano, né? A gente sentou, mexemos muita coisa ali, né? Visualizando o ano que vem, mas principalmente para que o projeto desse ano possa terminar Olha, melhor. Felipe, para esse semestre nós temos muito trabalho. Isso eu posso te garantir. Muito trabalho. Fiz com muito amor, com muito carinho, planejamento, sabe? Para a gente poder atingir cada vez mais jovens, cidades, sabe? Essa E cidade, Marília, é importante. Eu posso te ajudar aqui, mas você que faz esse planejamento de que uhum, cidades que a gente vai atingir, sim, o nosso objetivo, qual região a gente tem como, né, maior objetivo agora, porque nós temos um objetivo, né, claro, que é atingir todos os jovens, obviamente aquelas escolas que querem nos receber, né? Então a sim, gente quer claro. atingir todas as cidades, o maior número de escolas possíveis na nossa regional de São João da Boa Vista aqui. Mas quais as cidades que a gente já foi, que a gente palestrou, né, e que a gente tem agora para palestrar? Você se recorda? Sim, inclusive nós, no primeiro semestre, nós palestramos, na escola da Adriele, se eu não me engano é na Vinolândia, Divinolândia, mas assim nós Vargem, Vargem, só que, em algumas você só ministrou para cursos é técnicos, verdade. então você vai voltar lá, tá dentro do planejamento. Olha, gente, olha só, coisa que, assim, eu superficialmente conheço, a Marília sabe muito mais, né? É, Porque você não vai tem voltar. como a gente segurar tudo. A gente foi, palestramos em São José, São a José, gente, Vargem, Tapiratiba, Tapiratiba, Aguaí, São Sebastião da Grama, São São João, João da Boa Vista. Agora, para o segundo semestre, nós temos. Grama é, você foi também, nós né, temos agora, no segundo semestre, Tapratiba, Mococa. Mococa, Mococa, aguarde aí, estamos chegando, viu? Mococa, Mococa, temos Caconde, a gente foi também, que é né? onde você A gente foi. volta para Tapiratiba, a gente volta para São João, a gente volta, né? Aham, ainda tem bastante Tem escola ali. Tobi, né? Tem Tobi. Tem Tobi. As cidades que falta a gente atingir é Mococa e Tobi, Olha, eu planilhei tudo certinho, Cajuru Cajuru, você ainda não foi, isso, e estou vendo para você ir lá para Campestrinho. Campestrinho, perfeito. Campestrinho, Minas, a gente quer alcançar Minas também, que está Uhum. aqui do nosso lado, que é Guaxupé, que é Poços, sabe? A gente falar, atingir os mineiros também, que eu acredito que a gente vai agregar muito E ali. a gente, ao todo aí, né, Marília, a gente atingiu, né, a gente tinha considerado 1.485 jovens. Depois eu palestrei em mais duas escolas, eu acho que a gente atingiu quase uns 1.600 jovens Sim, a já, gente né? passou isso daí. O nosso Passou, objetivo, pessoal, era passou. não era, é atingir 2.000 jovens nesse ano de 2026. Sim, Mas a gente vai superar isso com facilmente. É certeza, só no primeiro com semestre a gente certeza. atingiu quase E 1.600 jovens. isso que eu estou falando é fora o que a gente já tem agendado, tá? Sim, Porque a gente tem agendamento já realizado tem até o agora, final do ano, né, Marília? Graças a Deus. graças a Deus. E vamos ter cada vez mais, Então, cada vez assim, mais. a gente tem como planejamento esse ano, pessoal, só para vocês entenderem ainda este ano, continuar fazendo as palestras nas Sim, escolas, sim. né? Por que a palestra? A palestra, a gente estava comentando aqui no off, né, Marília? A Uhum. palestra é uma entrada, né, para as Sim, escolas nos conhecer, os jovens exatamente. nos conhecer, a direção nos conhecer, conhecer a Sim, nossa metodologia, aquilo que a gente pensa do nosso trabalho. sim, Por meio da palestra, nós temos outros, né, se assim eu posso dizer, trabalhos, frentes ali que a sim, gente também cria essa oportunidade para os jovens, né? Como a imersão que nós exatamente. tivemos recentemente. Então, nós temos a palestra, temos a imersão que a gente vai colocar com mais intensidade agora nesse próximo semestre, e temos também, voltando agora, né? Uma coisa que a gente não fez no primeiro semestre devido ao tempo mesmo, que demanda muito tempo, mas aqui em São José, as direções aí, né? Por que eu falo as direções? Alguns diretores, né? Não são todos, mas de alguns colégios aqui da cidade, pediu para que a gente possa voltar
né, a nossa metodologia, o nosso projeto fisicamente, né? Exato, A gente ausentamos ali do físico porque a gente estava tentando, né, o nosso objetivo era atingir mais com pessoas, mais certeza. gente. Aham. Nós vamos continuar com essa ideia ainda, mas a gente quer retomar o físico. Queremos não, vamos retomar o físico, né? O físico, basicamente, a gente faz aqui na nossa escola, aqui no nosso espaço. Nós temos espaço aqui para 15 jovens, a gente seleciona, né? Sim. São selecionados 15 jovens, né, de escolas públicas aqui da cidade. Então, você que é daqui da cidade, que estuda no Stella Covar Ribeiro, na Cível Portugal, no Euclides da Cunha, né, no Cândido Rodrigues, né, Euclides, no Euclides, vocês aí se preparam porque a gente vai passar na ETEC, na né? A ETEC, ETEC é um público bem forte nosso aqui. sim. Nós vamos passar na escola de vocês, convidando vocês para poder participar do nosso projeto e vamos selecionar 15 pessoas para poder viver uma imersão intensa, uma experiência intensa com o nosso projeto físico. Tudo começou no físico e vamos decorrer dele 4 meses aí, literalmente, pegando a mão na massa para que, né, nós possamos deixar você preparado. E a nossa plataforma online, tudo funcionando ao mesmo tempo. Então, assim, tem muito projeto, né? Tem as palestras, as imersões, a plataforma online, temos também o projeto físico, né, Marília? Exatamente. E a gente também tem uma questão do podcast. Do podcast, Do perfeito. podcast. Estamos fazendo um podcast, não podemos esquecer. Do podcast, porque a palestra, só complementando o que o Felipe falou já, agregando, né, ratificando, ela é a ponta do iceberg. O programa não é somente isso, né? Não é só ir lá na escola e passar o técnico, digamos assim, Sim, e ficar por isso mesmo. Não, a nossa intenção é ir lá, abrir a cabeça dos jovens por meio da palestra, tá? Que é a ponta do iceberg, mas não é suficiente. Tem que ter a prática. sim. É onde a gente fala que a gente tem que unir o técnico com o empírico para dar tudo certo. Marília, se a gente pode dizer assim, né? Eu falo porque eu estou muito, né? Eu comecei o projeto, tudo, 4 anos atrás. Eu estou, às vezes, tão imerso no projeto, com a cabeça executando, às vezes eu não consigo enxergar isso de fora. E às vezes é legal, você falando assim, eu começo a olhar um pouquinho de fora também, e isso Aham. faz sentido para mim. O nosso projeto, eu acho que o grande diferencial dele, porque existem projetos parecidos, abre aspas, com o nosso, aqui na região e fora também, né, a nível Brasil. Mas eu acho que o grande diferencial nosso, e eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, né, conversar com pessoas que também têm um projeto bem grande, né, a CIA de Talentos, e o nosso projeto, o grande diferencial dele é mão na massa, é prático, É, né? é. Enquanto Porque, sim, a a- vida no mercado de trabalho é a mão na massa, exato, e eu acho né? que as pessoas, os jovens, eles se identificam com isso, eles gostam disso, Eles né? gostam disso. Então, assim, eu pude sentir isso nitidamente no dia que nós estávamos aqui com o pessoal lá da Escola Civil Portugal, que eles querem pôr a mão na massa, que a Sim. questão da sala de aula para eles não é suficiente. Muito pelo contrário, repele, Exato. repele, Deixa repele. eles acuado, né? Deixa com Ele eles tem não demoram competência e não consegue exatamente. colocar pra fora. É, eles conseguem deixar fluir, entendeu? Então, assim, hoje, os jovens de hoje não são que nem na nossa época, Felipe. Hoje você Sim, tem que ter uma abordagem diferente para poder alcançar não é eles. fácil não, viu? Tem Nem um gente, pouco. eu acho, Marília, tá? E aí eu acho, assim, quando eu falo achômetro, né, não é só feeling, a gente tem dados para poder comprovar isso, até você mesmo por meio de ligação que você faz. Aham. É, o nosso projeto é totalmente gratuito, né? Sim, sim, sim. Só que as pessoas acham que é fácil, por ser gratuito, a gente fazer o que a gente faz. E não é, Claro que porque não. às vezes existe aquele pré-conceito também, né? É gratuito, será que é bom aquilo lá? Os Aham. próprios jovens falam, é É. gratuito, será que é tudo aquilo? Será que eu vou aprender alguma coisa? Então eles ficam com um pezinho atrás, né? Aham. Mas, e você falando aí dos jovens, o pessoal teve aqui no nosso podcast, as meninas, elas mesmas falaram, nossa, Felipe, né, falou aqui no podcast, a gente, assim, chamou muita atenção que teve alguns meninos da nossa sala que eles são meio, né, introvertidos, presos, e eles chegaram aqui, eles fizeram a coisa acontecer, colocaram a competência deles para fora. Tá vendo? Então, assim, sem querer discriminar, muito pelo contrário, eu acho que a gente é um complemento à escola, né? E talvez o que eles não conseguem fazer lá na escola, por diversos Aham. motivos, talvez não tenham tempo, a escola tem a sua metodologia, a gente Sim, consegue ajudar eles, né, aqui dentro do exato. nosso projeto. Exatamente. Dá um viés diferente, né? Então que nem, por exemplo, o pessoal que vai voltar agora, eles estão no terceiro, né? Terceiro ano. Eles são terceiro ano. Então, assim,
eles já tiveram uma experiência muito bacana, né, porque, assim, no mercado de trabalho é isso, o seu gestor vai chegar para ti, vai te dar uma situação, um problema, e você vai ter que resolver, Exato. e com tempo. E às vezes vai te testar e vai ver como você vai se sair. Exatamente. É, Onde a gente fala da questão da inteligência emocional, que você tem que estar, ou pelo menos tentar, não digo, estar, mas pelo menos tentar estar exato. emocionalmente equilibrado para você poder executar. Porque não é fácil. Não Por já isso que você usou, pra você tentar estar, né, temos que exatamente, estar consciente em relação a isso. exatamente. Agora então só complementando, né, para o segundo semestre, a gente tem bastante desafios aí. Muitas escolas agora já nos conhecem, porque um vai falando para o outro, e eu acredito que essa questão do networking é muito importante, tá? Graças a Deus a gente já tem um histórico, Uhum. um repertório muito bacana, que vai nos abrir portas e já está nos abrindo portas, Sim, porque um vai falando para o outro, então eles vão vendo a credibilidade do nosso trabalho, a seriedade do nosso trabalho, porque assim, eu sinto a não vou falar resistência porque não é a palavra, mas a preocupação é preocupação. deles, Muito da bem. coordenação, da direção, de colocar as coisas dentro da escola. Quem está vindo aqui, né? Quem são essas pessoas? Quem é Exatamente, essa pessoa? O que que eles querem aqui com os exatamente, nossos, né? exatamente, Existe essa preocupação e exatamente. faz jus, né, essa Com preocupação. certeza, ela é legítima, tanto é que, por isso que você vai voltar lá nas escolas, Você pode falar, né, Marília? A gente teve, acho que foi né. Itaperatiba, Itaperatiba e Aguaí, teve escolas que a gente já foi 2, 3 vezes, né? E vamos voltar a Vai, quarta, vai, quinta vez, vai, né? vai. Por quê? Porque o projeto ele é funcional, ele funciona, e tem Exatamente, legitimidade, a gente tem ética, a gente tem respeito pelas pessoas, né? E muito exatamente. trabalho, né? E é o que você falou, a gente não quer passar em cima da metodologia da escola, do protocolo da escola, muito pelo contrário, a gente quer agregar, a gente quer somar, né. É bom você ter E falado isso, porque tem pessoas, você pode falar melhor do que eu, porque você está ligando e conversando com diretores, com a direção da escola, com pessoas que uhum, te atendem, eles talvez nos veem como um concorrente, né? é, É, eu é, fui eu fui ministrar uma palestra numa escola, não vou falar o nome, uhum. e aí o coordenador me recebeu e falou assim, conhecendo um pouquinho lá, falando: "E aí, você vai falar sobre empreendedorismo?" Eu falei: vou falar sobre empreendedorismo". Ele falou: "Mas você vai, né, não vai querer fazer com que as pessoas saiam da escola não". Eu falei: "Muito pelo contrário, para ser empreendedor tem que estudar bastante também". Com As pessoas têm um certeza, viés de que, a gente vai ir lá na escola prometer para que os jovens possam ganhar milhões de reais de uma forma muito fácil deixando a escola. Não, não existe isso. Não existe uma bala de prata, né, que existe um efeito assim. de jeito Existe muito nenhum. trabalho, existe muita trilha, existe muito estudo, uma Exatamente. metodologia, Eles né. costumam usar muito o exemplo prático do Mark Zuckerberg, do Bill Exato. Gates, É mas um outro nível, são outros não, a gente tá falando de outra situação, outro contexto, e eu tenho certeza que eles voltaram para estudar. sim, e pessoas com QI também, né. Se a gente tivesse um Mark Zuckerberg, com todo respeito, um Elon Musk nas escolas, literalmente poderiam sair e poderiam empreender, né, porque o nível Exatamente, de consciente deles é acima da média, né. exatamente. Só que essa questão do empreendedorismo, ele é iniciado na escola desde lá do Natal, né. No nosso, nem isso. Eu fui Sim, ver essa questão de empreendedorismo na escola, na escola não, na faculdade. Então, assim, empreender faz a diferença sim. Eu lembro que você estava passando para eles ali, quem soube, eh, pegar a mensagem vai fazer a diferença. Explicando o que é empreender, é você lapidar uma ideia, né, você aprimorar uma resolver um ideia, problema resolver um dentro da problema. própria escola, Exatamente, entendeu? Você vê as meninas que estavam sentadas ali do meu lado, uma facilidade para mexer em rede social. Eu falo: "Gente, elas têm um porque não usar essa feeling", competência, né. exatamente. Não sei se tem alguém que não apoia, alguém que não fala isso, o que eu vejo é que eles precisam de incentivo, incentivo, Exato. incentivo. Porque a gente sabe que na vida é muito mais não do que sim, né. É. E você falou, Marília, hoje no mundo, né, da internet, no mundo atual, esse mundo com muita informação, existem muitas coisas, muitas informações, muita gente boa querendo ensinar, né, as coisas para os jovens aí, especialmente, mas ainda o jovem fica embaralhado, né, não sabe para que caminho ir, meio confuso. Fica A perdido. gente organiza toda essa ideia, né, a gente Exatamente, passa, poxa, autoconhecimento para eles, né, o que que você tem de competência, o que que você pode adquirir, que isso, exato. né, você pode aprender,
como que você pode usar essa competência que você aprendeu, que você tem, colocar em prática para ajudar alguém, ajudar a Uhum. empresa. Acho que isso é muito bacana. Sim. E uma coisa que a gente está falando aqui, Marília, que vale a pena retomar um pouquinho. Aham. Pessoal, a gente nunca vai perder a nossa essência. A nossa essência é o tete a tete, é o contato com as pessoas. É Nós importantíssimo. levamos, existia uma preocupação, e existe uma preocupação muito grande com o nosso projeto, no sentido de como nós vamos conseguir, né, como nós vamos continuar conduzindo ele. Porque até o ano passado esse projeto acontecia somente no físico, no presencial, tá? No offline. E esse ano a gente resolveu levar ele para o online, tendo uma plataforma online, né, fazendo as palestras também. Isso para atingir mais pessoas, porque a gente viu o propósito, né, e mecanismos que dá para atingir mais pessoas. Só que esse contato físico, esse contato com as pessoas, né, esse calor humano, a gente nunca vai deixar de fazer isso. Hum. Porque eles querem isso, nós queremos isso é a essência do nosso projeto. Né? Então, assim, A troca. nós divulgamos esse projeto, fomentamos ele aqui na internet, por meio do podcast, justamente para a gente poder atingir mais pessoas. Mas aonde nós estamos indo, nós estamos, né, mantendo a nossa essência ali, que é manter esse contato com o ser humano, né? Com certeza, com certeza. O relacionamento interpessoal, ele é fundamental. Quando nós nos referimos a trabalho em equipe, a gente está falando justamente disso, entendeu? O sucesso de uma empresa, o sucesso de um projeto, a base dele é a integração entre as pessoas. É a conectividade entre as pessoas. É que nem um time de futebol. A gente terminou a Copa agora. Se o time não está sincronizado, ele não vai fazer gol. Não vai fazer gol. Não é Perfeito. um. No entanto, quem ganhou a Copa foi o time mais sincronizado. Foi um Exatamente. time, né? Foi um time, Não foi entendeu? apenas, né, alguns jogadores ali, né, um grupo, foi um time, né? É o time. Enquanto eles. A seleção brasileira que realmente já perdeu o foco faz tempo. Uhum. Mas enquanto eles não voltarem para isso, entendeu? Ele compreender e voltar a compreender isso daí, não vai dar certo. Não vai dar certo. Marilinha, é importante falar para o pessoal que também está nos assistindo. Pessoal, só para deixar claro, que tem muitas pessoas de outras cidades que nos assistem, ouvem o nosso podcast, né, seguem nosso projeto. Para o nosso segundo semestre agora, nós vamos manter tudo aquilo que a gente fez no primeiro semestre. Sim. Palestras, imersão, tá? Vamos manter o nosso podcast aqui. Então, nós vamos agregar valor, Uhum. voltando nesse segundo semestre, o projeto físico. E esse projeto físico, ele é para as pessoas aqui da cidade. Claro, se nós tivermos pessoas de outras cidades que queiram participar, mas logisticamente falando, fica mais difícil, Aham. né? Mas é para aqui, para a cidade. Eu já vou dar um spoiler para as pessoas aqui, algo que a gente conversava. Pode ser, pode ser, isso aqui é um spoiler, pessoal, né? Que o ano que vem a gente consiga levar esse projeto físico nessa estrutura que a gente faz aqui na cidade para outras cidades. Pode ser, tá? Essa é a nossa expectativa, porque a gente tem mais contato, tem mais tempo com as pessoas, com os jovens, né? Nós dedicamos literalmente mais atenção para os jovens e com isso os jovens têm mais resultado. Então isso pode acontecer no ano que vem, mas esse segundo semestre agora, ficando claro, a gente faz aqui na nossa cidade, Sim. né? Para os colégios daqui, escolas públicas do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, para que a gente consiga atender essa demanda, né? Então, assim, tem muito trabalho para esse segundo semestre, né, Marília? Com Arregaçar as mangas certeza. e fazer as Com coisas acontecerem, certeza. né? Com Sair do papel. certeza. Sai do papel. O que que o jovem, o que que a direção, as pessoas que nos acompanham, direção, né, os coordenadores, os professores, os jovens, né, os nossos parceiros, o que que eles podem esperar de nós para esse segundo semestre, Marília? Sei lá, não tinha pensado nisso. O que que eles podem esperar da gente? Além de tudo isso que a gente vai fazer de inovador, trazer coisas novas, diferentes, o que que eles podem esperar da gente, do nosso projeto? O que que você pensa sobre isso? Qual que é a tua sensibilidade, teu sentimento em relação a isso? Porque a Olha, resposta que você está dando aqui não é sobre mim, não é sobre o projeto, é sobre você também. O que exato, você vai entregar de diferente? exato. É o que eu falei para você. Eu hoje tenho contato com jovens também. No começo eu não Sim. tinha. Então eu tenho essa afetividade, eu tenho o amor, sabe? Saber que eu já fui jovem, que infelizmente naquela época ninguém tinha essa Uhum. intenção de fazer né? Mas hoje tem. E eu fico muito feliz, Felipe, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens com um brilho nos olhos que eu vi naquelas meninas.
sabe. Então é isso que eu acredito que eles possam esperar da gente. A gente não vai lá simplesmente para mim não é só um agendamento, para você não é só uma palestra. Nós vamos lá com um compromisso, acreditando, eu acho que o nosso diferencial é esse, nós acreditamos naquilo que nós fazemos, nós temos amor, e quando a gente faz essas coisas com amor, nós vemos a diferença. Muito bem. O que vocês podem esperar de mim, pessoal, e do nosso projeto, é o primeiro dia. O que que é o primeiro dia para mim? Eu me vejo quando eu faço esse projeto, claro que a gente fica cansado, nós estamos aqui no final do dia gravando, né, na nossa rotina é cansativa também, mas espera de mim o meu primeiro dia. Quando você está no primeiro dia, sei lá, de um encontro, você está no primeiro dia do teu emprego, no primeiro dia da escola, a gente está animado, não tá? Tá empolgado. Então espere de mim o meu primeiro dia, tá? Uhum. Porque eu vou colocar energia que eu nunca coloquei, ou talvez melhor dizendo, que eu coloquei lá no primeiro dia, né? Então esperem isso, porque com muita energia a gente vai levar muito resultado para vocês, tá? Não só para o jovem, mas para a sociedade, porque a gente impacta a sociedade, Com a gente certeza, impacta o mercado de com trabalho. certeza. Empresas, assim, vêm até nós, né, buscar esses jovens, querem esses jovens sedentos. Então, assim, esperem isso da gente. E o que a gente fez no primeiro semestre foi levar esses conteúdos, né, em forma bem dinâmica, de palestra, né, tivemos muitos resultados. Quais são os resultados que nós tivemos? Crianças aqui, jovens, né, colocando o projeto em prática, mão na massa, enfrentando os seus desafios, aprendendo competências. Nas palestras que nós ministramos, já me deparei com jovens que já, né, têm pai, família, eles mesmos têm, né, empresas rodando aí, aprenderam muito, aprenderam estratégias que vão conseguir melhorar os seus negócios. Jovens que até então estavam travados, né, não sabiam o que, né, esperavam deles, ou o que eles podiam esperar depois do ensino médio. Hoje eles têm, né, um caminho a seguir. Eu sei o que eu preciso fazer para Eles entrar no têm um mercado de trabalho, norte, ter um tem um norte. norte. Eu sei que não é só um mercado de trabalho, eu sei que existe uma outra opção para mim, que é fazer aquilo que eu tenho como competência, aquilo que eu tenho de conhecimento e talvez trabalhar para mim mesmo, começar a empreender. Então, assim, a gente ensinou tudo isso para o jovem, Sim. né? Então, isso que a gente ensinou, a gente vai voltar a ensinar no segundo semestre com mais intensidade e com, né, como a Marília falou, afetividade, amor, carinho e muita atenção e energia, que é aquilo que a gente tem para oferecer para as pessoas. E melhor, de forma gratuita. O nosso projeto, pessoal, ele é gratuito. É, passei numa escola, conversei com a direção, falei, e aí, o pessoal vai se inscrever para nossa plataforma, tal. Inclusive tem um QR Code aqui, escaneie ali o QR Code, vocês vão entrar para nossa plataforma, é só colocar um e-mail e senha, vocês vão ter acesso ao nosso curso online gratuitamente. E a direção falou, Felipe, uma aluna falou que o projeto é pago. Eu falei, mas quem falou? Né? Ela falaram. Não, quem falou? Não, o projeto é gratuito. As pessoas até desconfiam É, porque, assim, é robusto mesmo, é é. muito bem organizado, tal. Então, assim, é gratuito esse projeto. Pode ficar tranquilo, você não vai ter que pagar certificado, pagar nada. Ele é totalmente gratuito esse projeto. Só não participa literalmente quem não quer. Quem não quer sair à frente, quem não quer sair preparado para o mercado de trabalho, quem não quer, enfim, mudar a sua vida transformar a sua vida de rumo aí, de tamanho, enfim. Então, assim, participe que vai, né, tenho certeza que vai ser transformador para tua vida. Então, assim, acho que a mensagem final que eu deixo, Marília, sem muitas delongas, é essa. Queria que você, né, deixasse a sua mensagem, fizesse um convite para o jovem e, sei lá, faz um resumo, vê o que você quer falar aqui, porque o espaço é teu agora. Opa, bora lá. Eh, Para esse segundo semestre, Felipe, eu vou. Você falou do primeiro dia, né? Eu achei bacana, bacana. Para esse segundo semestre, eu me vejo já como uma pessoa mais segura, Uhum. mais impactada com o projeto. Acredito cada vez mais no projeto e eu espero que os jovens possam olhar para o projeto desta forma. Porque aquele jovem que olhar para o projeto desta forma, como uma oportunidade, tem oportunidade, gente, que bate na nossa porta, ela não volta, né? Então, que o jovem ele tenha a sabedoria, que ele tenha a direção, eu peço a Deus que ele tenha a direção de olhar para o nosso projeto como uma oportunidade de aprendizado, mas também que seja uma oportunidade dele empreender,
dele não ficar, assim, contando com a CLT, não que seja errado, muito pelo contrário, todo trabalho é muito digno, né, mas eu acredito que quando você tem uma ideia, quando você é bom em algo e você coloca aquilo para fora, deixa fluir, e você vai viver do fruto do seu trabalho, aquilo ali é recompensador. Sabe, muitos empreendedores que nós conhecemos, que eu estou vendo até os nominhos aqui, ó, né, eles começaram assim, eles começaram de baixo, nada começa de cima, tudo começa de baixo, É o primeiro né. passo, né? É o É o primeiro primeiro dia, passo, é o é o primeiro primeiro passo. dia, e o primeiro passo ele é o mais difícil, mas depois que você deu o primeiro, você vai dar o segundo e assim sucessivamente, né. Então eu queria fazer um convite para os jovens que são aqui de Rio Pardo, que estão aqui do nosso lado, que vão ver esse podcast. Onde que eu posso olhar, Felipe? Fala Pode direto. olhar nessa Tá. câmera aqui mesmo. Jovem, você que vai ver este podcast, que nos ouviu, eu espero que as nossas palavras tenham alcançado você. Você que tem sonhos, que tem objetivos, que sabe que o seu futuro depende das suas escolhas e principalmente das suas ações. Que você possa nos acompanhar nas redes. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre o projeto, eu sempre estou lá, o Felipe está lá direto. Sim. Eu vou estar com o maior, assim, maior carinho, tá? Maior solicitude para poder te atender e poder te ajudar, tá? Então veja em mim, eu acredito que no Felipe, na nossa equipe, pessoas parceiras, pessoas que vão te ajudar. E se a sua escola se interessar também, tá? Se a gente não esteve na lista aqui que nós Sim, falamos, sim. por favor, fale com o responsável, que o responsável fale com a gente, entre em contato, que a gente vai chegar na sua escola, tá bom? Obrigada, Felipe. Marília, eu que te agradeço. Sim, foi um privilégio trazer você aqui de novo para poder falar um pouquinho com a gente sobre esse planejamento, esse segundo semestre. Aham. Como nós mencionamos, tem muita coisa aqui para a gente fazer, muitas escolas que a gente não atingiu, muitas cidades que a gente não foi, muitas cidades que a gente já foi, a gente vai voltar. Sim. Esse braço agora do nosso projeto que vai voltar, retomar, que é muito forte, que é o presencial aqui no nosso espaço. Então, assim, tem muita coisa e peça a Deus energia, força pra gente, para mais um semestre, porque nós vamos conseguir. E a Amém. gente vai impactar a vida desses jovens, tá? E Amém. Eu como você acredito falou, nisso. tudo vai de baixo para cima. E nós É, começamos um passinho de cada vez. Eu nunca imaginei, nunca, nem né? eu, Se as pessoas falarem que eu imaginei um dia ter um estúdio nosso, ter uma equipe nossa, ter uma estrutura nossa, eu nunca imaginei isso. nem Mas eu dei o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo, eu planejei, mas entrei em execução e nós estamos aqui. E é isso que eu sugiro para você, jovem. Dê o primeiro passo, tá? Dê o primeiro passo. Talvez você não planeja, né, para onde a vida pode te levar, mas se você dá o primeiro passo, e dar o primeiro passo significa estar junto conosco, com o nosso projeto, Uhum. né, você vai conseguir chegar em lugares que talvez você nunca imaginou. Então, muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, porque ao se inscrever você recebe conteúdo diariamente, tá? E compartilhe esse vídeo para outros amigos aí, para pessoas que você acredita que faz sentido esse assunto. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima quarta-feira aqui nesse podcast da Aula Vaga. Um grande abraço, te vejo até quarta que vem.